E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, a gente vai trazer a aula de ligações químicas para dar continuidade nesse módulo de química. Bom, para a gente falar de ligações químicas, como eu coloquei aqui para vocês, é muito importante que nós saibamos o seguinte, que os 110 elementos da tabela periódica, apenas 6 deles são encontrados de forma de átomos isolados hoje na natureza, que é o que a gente chama de gases nobres, tudo bem? Em virtude de apenas 6 desses 110 elementos da tabela periódica serem encontrados de forma isolada na natureza, criou-se a chamada teoria do octeto, que diz o seguinte: a teoria do octeto fala que para que um átomo ele ganhe estabilidade, é necessário que ele esteja na sua última camada eletrônica, 8 elétrons. Tudo bem? Tranquilo? Só que assim, essa estabilidade o átomo não ganha de forma eventual, de forma momentânea. Ele ganha a partir do momento em que ele realiza o que a gente chama de ligações químicas, certo? Então, de ligações químicas, a gente tem dois ramos de estudo. A primeira é chamada de ligações interatômicas, certo? E a segunda, intermoleculares. Quando a gente fala interatômicas, a gente está falando que ocorre entre alguma coisa, correto? Justamente entre os átomos, certo? E aí a gente pode citar a ligação iônica, como eu citei aqui para vocês, ligação covalente e metálica, certo? E quando a gente fala ligações intermoleculares, a gente está falando que é uma ligação entre intermoléculas, tudo bem? Tranquilo? Então, para dar continuidade nesse conteúdo, a gente vai falar a respeito da ligação iônica. Segue lá, anota essa dica aí. Ela ocorre pela transferência efetiva de elétrons, certo? Aí eu coloquei aqui um átomo genérico X, né, onde ele tem a tendência em doar elétrons, e um átomo Y, onde ele tem a tendência em receber elétrons. Aí você vai se perguntar, como assim doar e receber? Como é que eu vejo? Como é que eu sei, professor? Na tabela periódica está dividido os átomos que são considerados metais, semimetais e os ametais, tudo bem? Lembrando que o metal ele tem uma tendência em doar elétrons, ou seja, em uma ligação química ele tem a tendência em ceder elétrons para o próximo átomo. Então, se ele vai ceder elétrons, automaticamente o outro átomo ele vai ter o quê? A tendência em receber esses elétrons. Tudo bem? Então, dando continuidade. Metal corresponde ao átomo X e ametal ao átomo Y. Aí eu coloquei o exemplo para vocês, o sódio e o cloro. O sódio ele é um metal da família 1A e o cloro ele é um ametal. Nesse sentido, quando eu unir os dois, o sódio ele vai transferir elétrons para o quê? Para o cloro, certo? Tranquilo? Lembrando que a gente não vai aprofundar mais como é que fica a estrutura de Lewis, a gente só vai dar umas dicas como é que funciona a questão das ligações químicas, tranquilo? Então vamos lá, ligação covalente. Pelo contrário da transferência de elétrons, a gente tem que a ligação covalente ela ocorre com compartilhamento de elétrons. Aí eu que coloquei para vocês, de novo, o átomo X e o átomo Y. O átomo X ele tem a tendência em receber elétrons, portanto ele vai ser chamado de ametal, lembra lá? E o átomo Y ele tem a tendência em também receber elétrons, portanto é chamado de ametal. Então, por exemplo, coloquei aqui para vocês o hidrogênio e o cloro. Quando eles fizerem a ligação entre os dois eles vão compartilhar elétrons, eles não vão transferir elétrons, apenas compartilhar. E aí eu tenho a formação do HCl, tudo bem? E por último, a ligação metálica. A ligação metálica ela é explicada a partir da teoria do mar de elétrons, onde fala que os metais eles estão unidos devido a uma quantidade expressiva de elétrons que existe entre eles, que faz com que haja a estabilidade deles. Nesse sentido, esses elétrons eles ficaram conhecidos como nuvem eletrônica ou mar de elétrons, tudo bem? Agora anota essa dica bem aí. Qual é a diferença, portanto, se eu cair numa prova, um item do Enem, por exemplo, da ligação iônica para a ligação covalente? É que a ligação iônica ela forma íons. Aí você vai se perguntar, quais são esses íons? Aí a gente vai lembrar lá, são os chamados cátions e os ânions. Aí você vai se perguntar, por que, professor, que ele forma íons? Porque como eu tenho a transferência efetiva de elétrons, significa que eu, sendo o sódio, o elemento sódio, eu vou perder elétrons. Logo, eu vou me transformar num cátion. E o meu outro elemento químico, que está se ligando comigo, o cloro, ele vai receber esse elétron e ele vai se transformar em um ânion. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que acontece na ligação covalente? Acontece apenas as chamadas nuvens eletrônicas, onde a gente tem um lado positivo e o outro lado negativo, certo? Aí você vai se lembrar lá, vou colocar bem aqui, ó, positivo e o negativo. Sendo que o positivo, ele indica quando eu tenho um átomo, por exemplo, X, certo? H, e o negativo, onde eu tenho um átomo
de cloro. Aí você vai se perguntar, por que que não é ao contrário? Porque o cloro ele tem uma tendência maior em atrair esse elétron. Então o par de elétrons vai ficar mais próximo do cloro. Tudo bem? Então essa foi a aula, essa foi apenas com as dicas a respeito de ligações químicas. E deixe nos comentários se você não entendeu alguma coisa, se você quer que aprofunde mais, que a gente vai estar passando mais conteúdo para vocês.